Fala pessoal, vamos dar início à nossa aula 2 hoje e eu espero que vocês tirem bastante proveito dela. Então pessoal, dando continuidade, nós observamos que todo negócio ele é composto de receitas, de tributos, de custos, de despesas e isso é comum para todo negócio. E o nosso objetivo aqui, ainda tratando de conceitos iniciais, é porque faz ser necessário que vocês identifiquem situações onde vocês devem classificar bem cada uma dessas situações. Onde a gente costuma dizer na contabilidade, cada uma dessas natureza de operação, tá? E o que corresponde a cada uma delas. Mas aí nós iremos tratar aqui um assunto para que vocês busquem entender de forma bem clara e que possam dar continuidade ao longo da vida profissional ou da vida empresarial de vocês. A primeira delas é a fonte de receitas. E o que seriam essas receitas? As receitas é o faturamento, são as vendas, tá certo? São os recebíveis. Então, o conceito de receita, pessoal, é o recurso, é o dinheiro que entra na empresa. E aí, quando nós falamos de receita, eu quero que vocês, não só para a receita, mas eu quero que vocês mantenham a cabeça bem aberta, porque até o que a gente vai tratar mais à frente, que é da necessidade de saber classificar bem cada uma dessas situações. E aí, como nós estamos trabalhando a apuração de resultado, ela segue uma natureza de uma sequência lógica e sequencial. Mas nós não vamos falar ainda dessa sequência, é assunto para as próximas aulas, mas eu quero que vocês entendam quais são as suas definições. Então, as receitas, elas são, como eu disse anteriormente, a venda e faturamento. Entretanto, alguma empresa ela pode ter mais de uma fonte de receita. Vamos a um exemplo. Vamos supor que é uma empresa de peças para carro ou moto. E aí, ela tanto tem a venda de peças, como ela também presta serviço de conserto desses veículos. Então, ela pode ter duas fontes de renda, concorda? Com a comercialização de peças e com a comercialização de serviços. Ah, Diego, mas isso não é comum para todos os negócios. A maioria do negócio é só uma fonte de renda. É verdade. É uma empresa prestadora de serviço, ela só tem geralmente fonte de renda com prestação de serviço. Ela não tem comercialização ou produção, né? Venda de produção, no caso de uma indústria. Então, mas eu quero que vocês tenham em mente que dependendo do tipo de negócio, ele pode ter mais de uma fonte de recurso. Eu vou dar um outro exemplo. Vamos supor que aquela empresa, ela comercialize mercadoria e que também ela alugue imóveis. Então, a empresa ela tem duas fontes de recurso. A revenda de mercadoria e a com aluguel de imóveis. Concorda que aqui é mais um exemplo onde a empresa pode ter mais de um tipo de receita, né? Então tenha em mente que esse tipo de situação pode ocorrer. Dando continuidade, nós temos a parte de tributos. Esses tributos, pessoal, os tributos sobre as vendas. E esses tributos devem ser o que, Diego? É tudo aquilo que a empresa paga sobre a aferição da receita, ou seja, para cada montante que ela fatura, para os seus itens, ela tem um montante de imposto a pagar. Tá? O que nós temos no Brasil é o regime mais comum, que é o regime do Simples Nacional, e que, para quanto mais a empresa fatura, mais de tributo ela paga. Ela é diretamente proporcional ao seu faturamento. E isso, em outras palavras, esses tributos sobre o faturamento é chamado de deduções da receita. Tá? Então, quando eu falo aqui de tributos, logo após a receita, na nossa sequência, ele é, sim, de fato, uma dedução da receita, tá certo? Então, vocês têm em mente o que são esses tributos, é tudo aquilo relacionado a minhas vendas. Quando nós falamos de custos, pessoal, trata-se daqueles custos, de tudo aquilo que é necessário para eu poder vender, para eu poder produzir e para eu poder prestar o serviço. Como assim, Diego? Nós temos um conceito básico que é a diferença de custo e despesa. E o conceito de custo, como eu disse anteriormente, trata-se daquilo que é necessário para que eu consiga vender, produzir ou puxar o serviço. Vamos aos exemplos. Vamos supor
que eu tenho uma revenda de mercadoria de equipamentos de informática. E eu tenho um determinado mercadoria que eu compro a R$10. E aí eu vou vender essa mercadoria a R$14. Logo, o custo para eu poder vender essa minha mercadoria a 14 foi R$10. Então, esse é o custo da mercadoria. Nós trataremos ao longo das próximas aulas algumas metodologias para apurar esse custo. Porque para a comercialização, para a prestação de serviço e para a indústria, possuem conceitos e técnicas bem específicas. Mas não se preocupem, vocês irão aprender um pouco mais na frente. Nós estamos tratando aqui apenas os conceitos iniciais, tá bom? E se tratando de despesas, é tudo aquilo, pessoal, que necessita para que a empresa mantenha-se funcionando. E a gente busca classificar essas despesas pelo seu montante financeiro ou pelo seu grau de importância. Como, por exemplo, nós temos a folha de pagamento, né? Depois nós temos as despesas administrativas, nós temos despesas eventuais, nós temos despesas financeiras, certo? Despesas não operacionais, despesas comerciais. E aí as despesas elas possuem as suas classificações. Mas não se preocupe ainda com essas classificações. Nós vamos tratar isso ao longo do curso. Então, para encerrar, eu quero que vocês tenham em mente que isso é necessário para que a gente sirva de base para a nossa DRE. Tá bom? Bom, pessoal, e dando continuidade, saber classificar as contas é fundamental. E o que seria isso? É saber distinguir o que é receita, o que é custo, o que é despesa, o que é tributo. Tá certo? Então, vale ressaltar que isso é imprescindível para que na elaboração do seu relatório demonstrativo financeiro, ele busque estar diretamente alocado à sua respectiva classificação. Ou seja, a gente sabe que é muito comum, eventualmente, alguém confundir despesa com custo ou custo com despesa, né? É algo muito comum. Mas então a gente dá ênfase bem durante a nossa elaboração do nosso resultado é que nós devemos classificar bem o que é cada um delas, tá certo? Então fica essa primeira dica, como a gente julga se é algo importante para a manutenção e continuidade do nosso demonstrativo. E com qual objetivo? Saber se a nossa empresa dá lucro, tá certo? Esse aqui nós vamos encerrando essa segunda aula. Amanhã iremos postar a nossa terceira aula, já dando continuidade a essa matéria. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.